boa noite para você que está nos acompanhando aí no nosso encontro. Estou compartilhando aqui a nossa transmissão que está começando o nosso bate-papo hoje, ainda nesse tema tão relevante, fé e finanças, um novo começo. E eu estou compartilhando aqui no WhatsApp, estou compartilhando também no Facebook. Peço para você caminhar com a gente aí, também compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre investimento. Exatamente, então fica ligado aí, tá bom? Já estamos online, vou colocar aqui, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Ok. Muito bem, muito bem. Temos aí 7 pessoas por enquanto, então vale aí 7 compartilhamentos, hein? Por favor, compartilhe essa transmissão, que eu tenho certeza que hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal que pode abrir um novo mundo para você, um mundo que talvez você não conheça e que seja o seu novo futuro, seja a oportunidade aí da sua vida de poder ter uma liberdade financeira, talvez, não é? Vamos conversar sobre esse assunto, beleza? Vamos orar? Antes de começar, eu dou boas-vindas a todos. A Silvana está aí com a gente. Boa noite, Silvana. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí por estar sempre com a gente. Eu acho que o bate-papo de hoje, Silvana, vai ter muito a ver para você, hein? Eu acho que dá, porque eu sei que a Silvana tem dinheiro, hein, Silvana? Então, eu acho que vale a pena bons investimentos aí. Vamos orar então para a gente começar? E vai então compartilhando, coloca aí seu boa noite, coloca aí seu pedido de oração, que no final a gente vai orar por todos os pedidos, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante que tem a ver com a nossa vida financeira, sabendo que isso também importa na nossa vida espiritual. Nós queremos muito, Senhor, ser responsáveis, nós queremos muito, Senhor, andar em justiça e retidão na maneira de administrar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a toda justiça, a toda verdade, a toda direção que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, pessoal? Muito bem. Tá aí com a gente também a Viviane. Boa noite, Vi. Tudo jóia? Tudo em paz? Tô esperando você e a Jane aqui amanhã de manhã, hein? Não esqueça do nosso compromisso. Até parece, né? A Viviane é super comprometida, super ponta firme. Gente, nós temos aí 13 pessoas nos acompanhando. Vamos lá, compartilhe com seus amigos para a gente poder chegar mais longe nesse bate-papo. Gente, eu não quero ser extenso, hoje a minha ideia é ser breve, mas ao mesmo tempo ser breve, mas não ser raso. Eu quero conversar com você sobre coisas assim, na minha opinião, muito importantes na nossa caminhada de fé. Nós estamos aí nessa série Fé e Finanças, um novo começo. Por causa dessa pandemia, por causa de crises que já se arrastam há muito tempo, por causa do desemprego, redução salarial e também por causa da nossa má administração, muitas pessoas estão em crise financeira ou estão empatadas, né? Estão no 0 a 0. Tudo que elas ganham no mês, elas gastam. Tudo que entra, né, toda a renda familiar é consumida por causa do nosso estilo de vida, do nosso consumo mensal. No primeiro momento, nas primeiras quartas-feiras, nós conversamos sobre endividamento, né? Nós tivemos a Jussara aqui, que conversou com a gente um pouco sobre a experiência dela. Depois nós tivemos a nossa irmã Beth, que conversou um pouco com a gente sobre como nos reerguer a partir de um endividamento, o que fazer para a gente poder recuperar, né, a nossa vida financeira. E hoje a minha intenção aqui até seria ter um convidado, mas infelizmente eu acabei não conseguindo, né? As agendas não bateram, mas a minha intenção aqui hoje é falar um pouco sobre investimento. Agora esse papo já é com pessoas que não estão endividadas,
mas estão no 0 a 0, estão gastando tudo que ganham, não estão poupando, tampouco investindo seus recursos. Óbvio que eu não sou especialista, não é, em investimentos, eu sou um pastor, a minha formação é teologia, não é finanças, mas é um segmento que muito me interessa, que eu tenho nos últimos tempos estudado, que eu tenho me aproximado de pessoas que entendem e que estão também me mentoreando, me ajudando. E eu me sinto muito atraído a falar sobre esse assunto, a entrar nesse universo da vida financeira, porque, de fato, falar sobre finanças e compreender sobre finanças não é para quem lida com o sistema financeiro, mas é para todo ser humano. Afinal de contas, todos nós temos que lidar, né, diariamente, mensalmente, com a administração dos nossos recursos e também pensar no nosso futuro, não é? Já que o nosso tempo de vida, ele está expirando, né? Cada dia que a gente vive é um dia a menos de tempo para a gente se organizar com relação à nossa vida financeira. Então, como eu dizia, me atrai muito falar desse assunto porque eu tenho muito em vista, não vou chamar isso de preocupação, porque preocupação dá a conotação de algo que tira a paz, né? De falta de fé, mas eu tenho sim um olhar na minha aposentadoria. Eu me preocupo com isso no bom sentido. Não é? Eu penso nisso, porque hoje eu estou saudável, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou tendo renda, mas vai chegar o dia em que eu vou precisar ter mais dinheiro, porque a minha saúde já não vai estar nota 1000, não é? E eu já não vou ter tanta força para trabalhar, eu já não vou estar tão habilitado para desbravar o mundo, não é verdade? Então eu preciso pensar hoje em como estruturar a minha vida para quando chegar essa aposentadoria eu não me ver em maus lençóis. E é uma preocupação que muitas vezes a gente não tem, não é? É porventura incoerente, pastor, à luz do Evangelho, pensar no futuro financeiro? É errado, pastor, economizar? É errado, pastor, guardar dinheiro? É errado, pastor, investir? Será que o Evangelho diz pra gente não se preocupar em nada com o amanhã? Eu posso dizer para vocês de todo o coração e com tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de estudar e entender à luz da palavra de Deus, que poupar, economizar, administrar bem os recursos que Deus nos dá não é incompatível com o Evangelho. Pelo contrário, é inclusive uma tarefa importante do Evangelho. Porque com os recursos que Deus nos dá, é justamente os recursos que nós vamos acudir o reino de Deus, que nós vamos investir no reino de Deus, que nós vamos investir na vida das pessoas que precisam e também vamos viver uma vida digna, honrando o nome de Jesus, através de uma vida financeira equilibrada, onde a gente paga as nossas contas e vive dignamente, não é? E eu olho para a Bíblia, por exemplo, na parábola dos talentos, e ali eu vejo uma parábola muito interessante em que Jesus deixa claro para nós que Deus confia às nossas mãos talentos. Ali na parábola, especificamente, talentos era dinheiro mesmo, né? Era uma moeda da época. E aquele que recebeu 5, transformou 5 em 10. O que pegou 2, transformou 2 em 4. E o que pegou 1, ao invés de fazer prosperar aquilo, ele enterrou e não fez com que o seu senhor, que era dono de todos os recursos, visse aquilo frutificar. Óbvio que os 2 primeiros servos foram aprovados, mas o último foi severamente reprovado. E quando a gente pensa nos recursos que Deus nos dá e a gente deve pegar esses recursos e multiplicá-los, obviamente isso tem a ver com o nosso tempo, com os nossos dons, com as capacidades que Deus nos deu e também com as nossas finanças. Nós temos uma obrigação diante de Deus de fazer com que os recursos que Deus traz até a nossa mão, eles possam frutificar, eles possam multiplicar e com isso a gente abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, não é verdade? Inclusive, nós reformados temos uma doutrina muito importante que é a chamada doutrina da mordomia cristã. O que é um mordomo? O mordomo é alguém que não possui nada daquilo, mas administra em nome do seu senhor todas as coisas.
Nós não somos donos de nada. Deus é dono de todas as coisas. Deus soberanamente governa todas as coisas. Mas Ele confia essas coisas às nossas mãos para que a gente administre com sabedoria e também com prudência. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui brevemente hoje. Eu peço sua atenção e se o que eu conversar aqui hoje com você fizer sentido e abençoar a sua vida, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá bom? Deixa eu ver. Não está querendo passar aqui meu slide? Deixa eu passar ele à mão. Opa, já foi. É que tá lento mesmo o negócio. Muito bem. Gente, vou te fazer uma pergunta. Tudo que eu vou conversar com você aqui hoje é um pouco inspirado naquilo que eu tenho estudado, tá bom? Então, o que eu vou conversar com você aqui não tem nada de muito original, porque isso vários educadores financeiros, várias pessoas que vivem no mercado financeiro dizem, e especialmente hoje, é um homem que se chama... Ele é mais conhecido por Stormer, né? Ele que traz uma palestra que na verdade é o fundamento daquilo que eu vou conversar com vocês hoje. E eu vou começar assim como ele começou uma das palestras dele do ano de 2019, quando ele pergunta para o seu auditório: quanto vale esta nota que vocês estão vendo aqui? Quanto vale esta nota? Você vai me dizer, obviamente, que é R$100, não é? Afinal de contas, essa é a famosa nota de R$100. Eu pensei em colocar aquela de 200, mas até hoje eu nunca peguei uma nota de 200. Então eu falei, não, eu vou colocar uma nota que eu conheço, que é a nota de R$100. O valor nominal dessa nota é R$100. E se eu disser para você que não, você vai falar que eu tô louco. Mas eu quero que você pense um pouco mais comigo. Essa nota de R$100, na verdade, para que a gente ganhe, conquiste com o nosso trabalho essa nota de R$100, na verdade, ela nominalmente é de 100, mas ela custa mais que isso. Sabe por quê? Porque para ganhar R$100, eu pago imposto de renda. Para ganhar R$100, eu preciso ir no meu carro e gasto gasolina. Para ganhar R$100, eu preciso almoçar e aí tem um custo. Ou seja, para que essa nota de R$100 chegue até a minha mão, alguns especialistas vão dizer que eu preciso gastar R$185 para ter livre R$100 na minha mão. Ou seja, o valor nominal é R$100, mas o valor de produção, para que essa nota de R$100 venha aqui para minha mão, eu preciso gastar, ou ela acaba custando R$185. Agora, digamos que eu ganhei esses R$100 e eu quero ir ao supermercado, eu quero ir lá para comprar verdura, comprar uma carne, eu vou receber uma visita em casa, como o Stormer diz, vou fazer um churrasco e aí eu vou pegar esses R$100 e vou comprar R$100 em carne. Olha como isso é cruel. Eu não compro R$100 em carne. Por mais que na hora de passar ali no caixa, de fato apareça, ó, R$100 custou. A verdade é que em carne, de fato, eu vou levar aproximadamente R$85 para casa. Porque aquela carne tem imposto, a verdura tem imposto embutido, tudo que eu vá comprar tem um imposto embutido. Então olha que coisa perversa. Para que eu tenha R$100 na mão, esses R$100 na verdade me custou 185, porque eu tive que gastar para ganhar. E na hora de comprar alguma coisa com esses R$100, na verdade eu não compro R$100 em produto, eu compro apenas R$85. Isso é muito perverso, não é? Eu preciso conquistar 185 para que eu, na verdade, tenha apenas 85 para comprar coisas que de fato eu vou consumir. Aí eu te faço uma pergunta diante dessa perversa realidade. O que é o dinheiro, afinal de contas, né? No conceito oriental, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, no conceito oriental, o dinheiro é energia vital transformada em matéria. É tempo das nossas vidas que se transforma em matéria.
eu gostaria que você desse mais valor ao seu dinheiro. Olha como os orientais pensam o dinheiro. Eles entendem que o dinheiro não é apenas uma cédula. O dinheiro não é apenas um papel. O dinheiro é minha energia vital transformada naquela matéria. É meu tempo de vida transformado naquela matéria. De tal forma que quando os orientais vão negociar no mercado, por mais que as coisas estejam tumultuadas, quando alguém vai pagar o produto, quem recebe para tudo que está fazendo e recebe com as duas mãos. Quem paga, paga com as duas mãos e quem recebe, recebe com as duas mãos. Por quê? Porque eles entendem que naquele momento eles estão fazendo uma troca de energia vital. Ou seja, eles estão trocando tempo da vida. Aquela pessoa que tem o produto e está entregando o produto para quem compra, naquele produto está a energia vital dela. Ela gastou tempo para trabalhar, ela gastou energia, ela gastou a vida dela, ela gastou tempo que ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela estava ali preparando aquele produto. E quem paga com aquele dinheiro, ele também entrega energia vital, ele entrega tempo da vida, porque ele gastou trabalhando para poder transformar aquele tempo e aquela energia naquele dinheiro para comprar aquele produto. Então, nesse rito de negociação, eles levam muito a sério. E nós aqui ocidentais, como que a gente trata o dinheiro? Na verdade, a gente pega o cartão, entrega lá para a moça, para o rapaz lá que está vendendo o produto, ou nós mesmos espetamos o cartão naquela maquininha, digitamos a senha e acabou. Ou seja, a gente sequer presta atenção ou às vezes percebe em que está gastando. Meus queridos, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, que dinheiro... Nós não estamos falando do amor ao dinheiro, nós não estamos falando de idolatrar o dinheiro, nós estamos falando de colocar no dinheiro as nossas expectativas finais de vida. Mas o que eu estou dizendo para você é que o seu dinheiro é energia vital. Seu dinheiro é tempo de vida, gasto, investido. Então o dinheiro, ele deve ser respeitado. Sabe por quê? Porque quando nós não respeitamos o dinheiro, ele vai embora. Vou repetir. Quando nós não respeitamos o dinheiro, ele vai embora. E ele vai ficar com quem? Com quem o respeita. Ele vai ficar na mão de pessoas que sabem ganhar e sabem investir. Quero te fazer uma pergunta agora. Qual, nesta vida, nessa perspectiva de vida terrena, qual é o nosso maior bem? De novo. Nessa perspectiva terrena, qual é o nosso maior bem? Vou deixar você pensar aí um pouquinho enquanto eu tomo minha água. Qual é o seu maior bem? Talvez você vai pensar que é dinheiro, né? Que é aquilo que você comprou. Não. Olha que legal, a caneca da igreja. Bacana, né? Igreja Presbiteriana de Palmeiras, uma comunidade de discípulos. Isso aqui eu tô tomando água, é igual... O pessoal que ia no Jô Soares, sabe? Aqueles programas bacanas lá. Beleza, já dei tempo. Agora vai me responder? Vamos lá? Qual é o nosso maior bem nessa perspectiva terrena? O nosso maior bem nessa perspectiva terrena é o tempo. Sabe por quê? Porque é o único valor real irrecuperável. O tempo é o único valor real irrecuperável. Ele não pode ser recuperado. Se você perder dinheiro, você pode recuperar dinheiro. Se você perder uma amizade, você pode recuperar essa amizade. Mas se você perder o tempo, que embutido nele tem energia vital, tem vida, não volta mais. Tempo deve ser bem aproveitado e pode nos tornar em pessoas livres. Se nós aproveitarmos bem o tempo, eu tenho 33 anos, agora em fevereiro eu vou fazer 34 anos. Eu tenho diante de mim anos muito proveitosos, não é? Não se esqueça, o coração do homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Vem de Deus. Se Deus me permitir, os próximos anos, as próximas décadas, serão décadas muito produtivas para mim, não é? E esse tempo é muito precioso, porque dependendo como eu gastar, ou melhor, investir esse tempo, eu vou ter uma velhice tranquila. Mas o contrário também é verdade.
E muitas pessoas têm travas financeiras justamente porque não souberam aproveitar o tempo. Nós somos verdadeiramente livres? Você pode ir onde quiser e fazer o que você tem vontade? Se você quiser não ir trabalhar pelo próximo mês, se você quiser tirar um semestre de período sabático, você tem esse privilégio? Se você quiser fazer uma viagem, você pode? Você percebe que a gente não é tão livre assim? Porque nós temos muitas amarras financeiras. E essas amarras financeiras poderiam ser muito afrouxadas e não são porque nós não nos planejamos no tempo certo. Você gostaria, vou te fazer outra pergunta, você gostaria de ter uma máquina de dinheiro? Você gostaria de ter uma máquina que produz dinheiro? Quem não gostaria, não é verdade? Se a gente tivesse uma máquina de produzir dinheiro, legalmente, tá? O Stormer diz isso, não é nada ilegal. Mas se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro, não seria tudo mais fácil? A questão é que nós temos uma máquina de fazer dinheiro. E legal, não é ilegal não. Nós temos uma máquina de fazer dinheiro. O problema é que nós nos desfazemos dela de maneira muito barata e de maneira muito impensada. Quanto vale mesmo essa nota? R$100? Vocês viram? Esses R$100, para ganhá-lo, na verdade, ele custa 185. Nominal, 100. Custo de produção, 185. E na hora de comprar no mercado, só vale R$85. Por quê? Impostos e tudo mais. Mas quanto valeria esses mesmos R$100 bem investido a longo prazo? Ou seja, quanto vale o dinheiro no tempo? Quanto valeria essa nota? Pelas rentabilidades do mercado dos últimos anos, em 10 anos essa nota de R$100 teria produzido outras 2 notas iguais. Ou seja, de R$100 eu teria R$290, ou seja, quase R$300. Se eu tivesse gastado ela naquele churrasquinho, se eu tivesse gastado ela comendo um lanche num qualquer lanchonete da cidade, ela simplesmente teria valido, ela me custou 185, mas teria de fato me trazido apenas R$85 de retorno. Mas se investida dentro do tempo em 10 anos, eu teria esta nota e outras 2 acompanhando. Ou seja, o dinheiro investido, ele é um ativo que trabalha para você. A verdade é que eu sou uma pessoa trabalhando, mas quando eu sei investir meu dinheiro, sou eu trabalhando e o meu dinheiro trabalhando ao meu lado também comigo. Isso nós chamamos de ativo. O que é um ativo? Um ativo é todo bem que produz retorno financeiro. Isso pode ser o quê? Um dinheiro investido? Sim, um dinheiro investido em fundos imobiliários, um dinheiro investido em ações, um dinheiro investido em algum produto do mercado financeiro, em renda fixa. Há também imóveis para aluguéis, ou seja, é um bem que me gera algum retorno financeiro. Isso, se existe valor ativo, né, se existem ativos, é porque também existem passivos. E o que seria um passivo? É um bem que, na verdade, ao invés de produzir retorno financeiro, ele me produz custo financeiro. Por exemplo, um carro. Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falarem: eu estava com dinheiro, aí eu investi comprando um carro. Gente, não existe nada mais contraditório do que isso. Eu investi um dinheiro comprando um carro. Carro não é um ativo, não é investimento. Carro, na verdade, é um passivo que vai te gerar muitos gastos. Porque quando você compra um carro, tem a depreciação desse carro, tem impostos desse carro, tem gasolina, tem pneu, tem manutenção. Ou seja, esse carro que eu comprei hoje a R$50 mil, a R$30 mil, a R$10 mil, daqui a pouco ele está custando bem menos, ele vai ser depreciado e ele vai me fazer gastar todos os meses. Quanto vai me custar esse carro por mês? Quanto me custa
que não é só pagar a parcela para comprá-lo, mas é um custo mensal que ele me traz, mesmo estando parado na garagem. Percebe? Então, nós podemos ter com o nosso dinheiro bens que são ativos, que vão produzir, o nosso dinheiro vai fazer dinheiro, ou a gente pode ter passivos, que é o nosso dinheiro sendo investido em coisas que vão gerar gasto para nós. É aquele celular caro que a gente comprou? Pois é, daqui a pouco, se você comprou por 5 mil, 3 mil, 2 mil, ele vai valer 100, 200, 500 reais e ele vai me fazer gastar muito caro para poder acessar Facebook, Instagram e ficar tirando foto. Será que vale mesmo a pena? Quando nós investimos em ativos, compramos ativos, aí a gente pode pensar a longo prazo, né? O quanto meu dinheiro vale a longo prazo. O meu dinheiro a longo prazo me vale uma aposentadoria segura, me vale uma vida digna. Porque, olha, por favor, você que me ouve aqui agora, você que vai assistir esse vídeo depois, gente, vocês realmente acreditam que o governo está preocupado que a sua velhice seja uma velhice digna? Você quer mesmo entregar o seu bem-estar no momento mais necessário da vida, que é a velhice, na mão do governo? Você acredita que o INSS vai ser capaz de fornecer a você uma vida digna? Se você ainda acredita nisso, que lá no final o governo vai te socorrer, você está sendo inconsequente, tá? E quando eu também invisto em ativos a longo prazo, eu estou pensando em realizações e projetos de vida. Agora, o que é triste é que a maioria das pessoas vendem sua máquina de dinheiro. Lembra, o que é a máquina de dinheiro? É dinheiro. E quando eu estou falando em dinheiro, eu não estou falando em muito dinheiro. Porque quando eu falo aqui em investimento, talvez você esteja pensando assim, isso aí é para quem tem um patrimônio. Isso aí é para quem tem muitos milhares de reais. Gente, não. Eu estou falando para quem pode poupar 50 reais por mês. Eu estou falando com gente que pode poupar 100 reais por mês. Estou falando com gente que pode poupar 500 reais por mês. Eu estou falando talvez com gente que pode poupar 1.000 ou até mais que isso por mês. Que legal. Mas, gente, não precisa ter muito. O que precisa é começar o quanto antes, porque o ativo mais caro é o tempo. É o tempo. Mais vale 50 reais a longo prazo, todo mês ali 50 anos, do que 1.000 reais em pouco tempo. Os 50 reais vai mais longe. Portanto, eu fico triste, né, em ficar sabendo de alguns dados assim que são assustadores. Por exemplo, apenas 2% da população mundial tem mais que 300 mil guardados ou no banco ou como patrimônio para os seus momentos mais importantes da vida. Então, apenas 2% do planeta tem mais que 300 mil reais. Pastor, mas 300 mil reais é uma fortuna. Não é não, meu querido. Com 300 mil reais você compra uma casa, por exemplo. Não é? Mas 2% da população mundial tem esse dinheiro à disposição hoje. O restante da população não tem. Mesmo lá nos Estados Unidos, que é o país hoje assim mais educado com relação a finanças, que é o país mais próspero do mundo, 95% dos americanos chegam aos 65 anos sem ter nem 10 mil dólares na conta. Ou seja, é uma pessoa que chega à idade de 65 anos, que é a idade da aposentadoria, e se ele precisar fazer uma cirurgia urgente e precisar pagar por ela, ele não tem com o que pagar, não é? Portanto, hoje, nós podemos pensar que trabalhar não é garantia de futuro. Lembra que antigamente os pais diziam, se você trabalhar duro, você vai vencer na vida. Pois é, isso já não faz muita justiça. Assim como quando as pessoas falam assim, se você estudar, você tem um futuro garantido. Isso também já não é verdade mais. O Stormer, que é o investidor, ele diz que nós somos, o pessoal que está aí na faixa dos 35 a 50 anos, é chamado de geração traída. Porque antigamente os pais diziam, se estudar, o futuro está garantido. Se trabalhar, o futuro está garantido. E a quantidade de pessoas que trabalharam como burro de carga e agora está chegando numa idade avançada e não construíram nada? Quantas pessoas vão depender de um salário mínimo da Previdência? Quantas pessoas estão fazendo mestrado, doutorado e estão desempregadas? Perceba então que trabalhar e assim como estudar não é garantia de que a gente vai chegar lá no final e tudo vai dar certo.
A verdade é que hoje o trabalho, o estudo, deve ser associado com a melhor administração do fruto do nosso trabalho. É isso que vai fazer dar certo. É trabalhar? Óbvio, porque só o trabalho é que gera riqueza. Mas é trabalhar e administrar bem o fruto desse trabalho. Por isso que quem está endividado hoje, ou quem está comendo tudo que produz, quem gasta tudo que ganha, são pessoas que não estão administrando bem o fruto do trabalho e vão estar muito mal ali na frente, quando mais precisarem de suporte financeiro. Hoje, para a gente ter, como eu disse, uma vida digna e uma vida até de realizações, é preciso associar o trabalho com uma boa administração financeira. Mas aí você me pergunta, né? O que fazer, pastor? O que fazer? Eu quero dar alguns conselhos para vocês, mas lembrando que eu não sou especialista, tá? Isso aqui são coisas que eu estou trazendo para a minha própria vida. São coisas que eu estou fazendo. Hoje, na verdade, o que eu estou conversando com vocês aqui são coisas que eu tenho aprendido para mim, para a minha própria administração pessoal, não é? Porque eu estou com 33 anos e eu digo para vocês que é agora, nessa idade, que eu estou despertando para as preocupações com relação a isso, com relação ao futuro. Eu estou até começando muito tarde, eu deveria ter começado antes. Mas, como diz o ditado, né? Antes tarde do que nunca, ou antes tarde que mais tarde, né? E eu quero dar alguns conselhos daquilo que eu tenho observado e do caminho que eu mesmo estou tentando trilhar, me esforçando para trilhar. Lembrando que os conselhos que eu vou dar para você aqui não é para gente que tem muito dinheiro, não é para quem tem muito dinheiro também, mas também é para quem tem R$50 e puder poupá-lo, para quem tem R$100 e puder poupar, né? E a primeira coisa, ou o primeiro conselho que eu te dou é poupe. Poupe. Não é pôr na poupança, não. É poupar. Ou seja, não consuma tudo que você produz. Guarde 10% do seu salário líquido. Guarde 20% do seu salário líquido. Aperte as coisas para que sobre esse dinheiro de maneira disciplinada. Comece a enxergar a vida a partir de ativo e passivo. Eu já disse para você o que é isso. Quem enriquece na vida, há um consenso de que quem hoje enriquece na vida são pessoas que enxergam a vida a partir de ativos e passivos. Lembra, o que é um ativo? É um bem que me dará retorno financeiro. Então é um bem que produz recurso. E passivo são bens que tiram de mim recursos, tá? Então, quando eu digo isso para você, automaticamente eu estou te convidando a ter uma vida mais modesta. Você quer trocar de carro? Se esse carro está te servindo bem, para que você vai trocar? Para que ter 2 carros? Para que ter essa bicicleta encostada se você não anda? Para que acumular? Se desfaça dessas coisas. Venda passivos. Venda isso e compre ativos, não é? E com aquilo que você poupou, né? Primeiro, poupe. Segundo, com o que você poupou, compre ativos todos os meses. O que é ativo? Eu vou te falar, seja você que tem 50, 100, 200, 500, 1000, mais de 1000, compre ativos. E o que seria isso, pastor? O que é um ativo? Hoje a gente tem, né, pelo mercado financeiro, por exemplo, um ativo é um imóvel. Mas você tem dinheiro para comprar um imóvel, para alugar, por exemplo? Eu não tenho. Então, para mim, eu vou para outros lados. E quais outros lados? Existem ativos, por exemplo, como renda fixa. O que é renda fixa? Como o próprio nome já diz, é uma renda de retorno já fixado, que já tem um ganho garantido. Por exemplo, empréstimos para o governo ou títulos do tesouro. O que seria isso? Se você tem lá R$500, você pode, através de uma corretora, emprestar esses R$500 para o governo. E ele vai te pagar a Selic mais algum percentual. E isso vai estar gerando um resultado. Que eu já digo para você que não é muito, mas é mais do que a poupança. Eu digo para você hoje de coração, se você tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Porque hoje a inflação, a desvalorização do dinheiro, ela é maior do que o rendimento que a poupança traz. Então, se você hoje tem R$100 na poupança,
Quando você resgatar R$ 100 no final do ano, se você deixar ali 12 meses, você vai resgatar R$ 101, R$ 100,70, coisas assim, coisa muito pouca. Só que aqueles R$ 100 que você colocou lá, que ainda continua aquela nota de 100, ela já perdeu o poder de compra. Por quê? Porque a inflação, com aqueles R$ 100, você já não compra as coisas que você compraria 12 meses atrás. Então veja que a poupança é perder dinheiro. Na renda fixa, existem muitas possibilidades, né, de empréstimo para o governo vai pegar o seu dinheiro emprestado e você vai ter títulos do governo, que você pode resgatar quando quiser, e aí você tem que ver qual é o seu perfil, se você quer deixar aquele dinheiro a longo prazo, ou se você quer deixar aquele dinheiro para resgatar ele em qualquer emergência que você tiver, aí há possibilidades, mas isso é a renda fixa. Então a renda fixa é a taxa Selic, que hoje, se eu não me engano, está em 2%, mas algum percentual baixo. Rende pouco? Rende pouco. Mas rende? Pelo menos rende mais que a poupança, não é? Agora, existe a renda variável. Veja, renda fixa eu já disse para você, que você coloca lá e você sabe quanto aquilo vai gerar em percentual. Daqui 12 meses, se você retirar, você sabe quanto rendeu. E renda variável, como o próprio nome já diz, ela é variável. Não é? Ela pode render muito, ela pode render médio, ela pode render pouco, ela pode render muitíssimo e, como já diz o termo risco, você também pode perder dinheiro. Agora, o que é uma renda variável? Renda variável, por exemplo, é comprar ações de fundos imobiliários, é comprar, né, títulos de fundos imobiliários. Por exemplo, você não consegue comprar uma casa hoje, você não tem dinheiro para comprar uma casa, mas você tem R$ 1.000 aí disponível, pois é, você pode comprar percentuais de um fundo imobiliário, você pode se tornar participante de uma pequena fração de um fundo que detém vários imóveis. E quando esses imóveis, né, que estão alugados, os inquilinos pagam aluguel, você também recebe aluguel desses fundos imobiliários. Mais ou menos assim, ó, coloquei R$ 1.000 num determinado fundo imobiliário, que é dono de alguns prédios ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Tá, quando os inquilinos pagam o aluguel, proporcional aos meus R$ 1.000, eu recebo os aluguéis mensalmente. E se o fundo se valoriza, meu papel valoriza com ele, entendeu? Se desvaloriza, desvaloriza também. Agora, vale ressaltar que o mercado ele sempre vive essa oscilação. Os preços oscilam muito. Tem hora que está valendo mais, tem hora que está valendo menos. Mas o importante é você fazer um estudo de caso para perceber se aquele papel ele tem já a longo prazo um histórico de crescimento financeiro. Tá? Agora, você pode também investir em ações. O que seriam as ações, famosas ações que você já deve ter ouvido falar bastante? Ser um acionista de uma empresa ou comprar ações é se tornar um pequeno sócio de uma empresa. Por exemplo, eu vou lá, está muito na moda, né? Eu não aconselho, mas está muito na moda a Magazine Luiza, que está na Bolsa de Valores, a Magalu, né? Você vai lá e compra ações da Magalu, você se torna um sócio da Magalu, né? E aí, quando as ações da Magalu sobem, as suas ações sobem, você ganha dinheiro. Quando são pagos dividendos, o que é os dividendos? 2 vezes por ano, as empresas distribuem os lucros para os acionistas. Então, 2 vezes por ano você recebe dividendos dessas ações que você possui. Agora, eu usei aqui o exemplo da Magalu. Como é do setor varejista, é um setor muito arriscado. Tem outros setores muito mais seguros e até muito mais rentáveis. Para que você tenha uma ideia, existem ações que nos últimos 10, 15 anos valorizaram 24.000%. Você tem noção do que é isso? Se você colocou, vamos fazer uma conta boba aqui. Vou pegar uma calculadora, hein? Ó, uma conta assim, bem, vamos dizer, zeguela, né? Se você colocou R$ 100 se você comprou R$ 100 em ações lá atrás, há 15 anos atrás, no determinado de um banco, né? Do Itaú, por exemplo. E ele valorizou 24.000% nos últimos 15 anos. Ó, pelos meus cálculos aqui, deu 2.400.000. É uma coisa assim, surreal. É, óbvio que isso aqui é um cisne negro, que eles vão falar, né?
que é algo assim, é um achado, é um pulo do gato perfeito. Agora, existem ações valorizando nos últimos 10 anos 1000%. Existem ações valorizando todos os anos 40%, 20%, que é muito mais do que qualquer poupança, que é muito mais do que qualquer renda fixa que você possa investir. Óbvio que, se você vai se tornar então um pequeno sócio, se torne um pequeno sócio de boas empresas, não é? E aí é importante que você escolha muito bem em qual ação investir. Portanto, a renda variável, ela é infinitamente mais rentável do que uma renda fixa. Agora, existe risco, não é? Se você investir em empresas ruins e essas empresas quebrarem, você pode quebrar com elas. E aí, como atenuar esse risco? Você pode atenuar esse risco simplesmente escolhendo, e existem critérios muito bons para você escolher boas empresas. Existem ótimos critérios, especialmente quando você faz uma análise fundamentalista, que você vai ver a diretoria da empresa, você vai ver o patrimônio que essa empresa tem, vai ver o lucro, o histórico de lucro, o histórico de aquisição de patrimônio, e você vai ver também, né, o histórico de declínio de dívidas dessa empresa. Se você vai lá e vê que essa empresa tem uma boa diretoria, uma boa administração, você vê que ano após ano o lucro dessa empresa só aumenta, ano após ano o patrimônio dessa empresa só aumenta, ano após ano o endividamento dessa empresa só cai, então você percebe que é uma ótima empresa se investir a longo prazo, não é? Para você ficar ali um bom tempo e fazer com que as suas ações compradas na hora certa, num preço barato, possam valorizar bastante e o seu patrimônio subir 50%, 100%. E esses 100 reais? Esses 100 reais depois de 10 anos pode valer muita, muita, muita coisa. Meus queridos, agora, óbvio, eu tentei aqui agora só colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, tá? O que seria uma pulguinha atrás da sua orelha? É abrir uma porta nova. Abrir uma porta nova, porque infelizmente o governo, infelizmente não é interesse do nosso sistema que você saiba essas coisas. Não é interesse do mundo que você saiba essas coisas. Mas eu estou aqui para te falar que esse mundo existe, que é possível para você também. Agora, óbvio, primeiro, você precisa de orientação. Aí, para isso, é importante que você estude, que você faça cursos, que você tenha mentoria, não é? Porque se você fizer isso de maneira irresponsável, você vai perder dinheiro. Segundo, é preciso que você tenha dedicação, não é? Para crescer no entendimento e também a disciplina para poupar e comprar esses ativos que vão te ajudar. E o mais importante é, tome uma atitude hoje. Lembre-se, o bem mais precioso que nós temos nessa perspectiva terrena é o tempo. O tempo é um recurso precioso que não é renovável, não é? E o tempo da sua vida está passando. E é muito importante que você se prepare financeiramente para ter uma tranquilidade e para que você, inclusive, seja uma bênção na vida das pessoas ao seu lado. Quando uma pessoa se eleva, quando uma pessoa aprimora, todos ao seu redor também aprimoram com ela. E esse é o desejo que eu tenho para a sua vida, para a minha vida, que a gente possa administrar bem os recursos que Deus nos deu, que a gente possa ser responsáveis ao ponto de termos com o que suprir as necessidades nossas e, sobretudo, ter com o que suprir a necessidade das pessoas ao nosso redor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu espero ter sido útil para você. Agora é óbvio, eu só abri uma porta. Agora você tem que passar por ela e estudar e compreender esse universo novo do mundo financeiro que tem muito a oferecer. É um mundo de oportunidades. E oportunidades para você que tem pouco dinheiro, para mim que tenho pouco dinheiro, e quem sabe a gente pode lá na frente, na velhice, poder viver tranquilo. Eu digo para os meus amigos o seguinte, quando eles falam assim, mas qual é o seu objetivo com o mercado financeiro? Meu objetivo é um só. Eu desejo chegar lá na minha velhice e viver o que eu vivo hoje. Eu não quero mais nada, assim, eu não preciso de uma vida melhor do que a que eu tenho, não é? Graças a Deus, a gente vive uma vida muito simples e em paz. Agora, eu quero me estruturar o suficiente para quando eu ficar velho e não puder mais trabalhar,
eu continue podendo viver essa vida simples e em paz, não é? E o que a gente vê, infelizmente, com muitas pessoas, é que ela vive uma vida relativamente boa e quando chega na velhice, ela passa necessidade, não é? Sendo que poderia ter cuidado de tudo isso antes, com responsabilidade, porque Deus deu recurso. Se Deus está te dando recurso, então não seja negligente, porque quando faltar lá na frente, não diga que Deus não cuidou de você. E eu não posso dizer que Ele não cuidou de mim, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? E eu agradeço a presença das pessoas que estiveram aqui com a gente. Passou por aqui hoje a Sueli, o Almir Luciano, a Lu e o Adilson, a Ana Paula, a Maria Eliene, o Brian Alexandre, o Santiago, passou também por aqui a Roseli, a Aparecida Garcia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de nos dar o entendimento, de nos fazer crescer em inteligência e sabedoria. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude hoje a cuidar bem dos recursos financeiros que o Senhor nos dá, a cuidar bem dos talentos que o Senhor confiou nas nossas mãos, para que a gente possa viver uma vida que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, nos ajude a viver vida simples, nos ajude a ser econômicos, nos ajude a ser disciplinados, regrados, nos ajude, ó Deus, como diz a Tua palavra, e o Espírito Santo nos dá o poder para ter domínio próprio. Não nos deixe, ó Deus querido, viver na avareza, não nos deixe, ó Deus, viver de maneira perdulária, de maneira, ó Deus, irresponsável. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida de cada família que me acompanhou até aqui, a cada um, ó Deus, que vai assistir essa palestra, que ainda não assistiu, mas que eles sejam abençoados pelo Senhor. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo e eu os abençoo, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui. Quero lembrar a vocês que domingo, 10 horas da manhã, o departamento infantil da nossa igreja está preparando a live de gincanas. Ao vivo, domingo, 10 horas da manhã, as tias do departamento infantil vai estar fazendo uma premiação e toda uma brincadeira com as crianças. Eu peço para você sintonizar com a gente aí. E também às 19 horas à noite, temos o culto presencial aqui na igreja e também a transmissão ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.